Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial e eleições brasileiras de 2026. Cadê o povo na rua? Cadê a panela batendo? Cadê o grito? Cadê a revolta? A dona dessa frase é uma senhora negra, idosa, de óculos e cabelo grisalho, em vídeos com mais de 100 milhões de visualizações no Instagram. Ela se chama Dona Maria, mora num Brasil interiorano qualquer, estaria revoltada com o governo Lula e, segundo ela própria, vem aí o chumbo grosso. O problema é que Dona Maria não existe, nunca existiu. Ela é um avatar gerado por inteligência artificial, um rosto sintético, uma voz sintética, uma indignação sintética, calibrada para mobilizar afetos muito reais no mundo político. Há poucos meses das eleições gerais de outubro de 2026, o ecossistema digital brasileiro foi tomado por uma nova safra de personagens. Há a Dona Maria, antipetista, criada por um motorista de aplicativo de 37 anos e seguida por centenas de milhares de pessoas. Há a Yasmina, uma jovem branca, loura, de sotaque mineiro, que defende o governo, exalta a Janja e ataca Michele Bolsonaro. Há o seu Zé da Feira, um senhor negro nordestino que vende legumes e pede que o público não vote em determinados partidos. E há, num outro perfil, uma versão lulista do mesmo seu Zé, agora de blusa vermelha, com uma estrela do PT, fazendo piada com o preço da gasolina. São todos eles o que pesquisadores começaram a chamar de synthfakes, não confundir com deepfakes. A diferença é decisiva, e a regulação eleitoral brasileira tropeça exatamente nela. O deepfake, proibido expressamente pelo Tribunal Superior Eleitoral desde 2004 e reforçado pela Resolução 23.755, aprovada em março deste ano, manipula a imagem e a voz de pessoas reais. Coloca o presidente Lula dizendo o que ele não disse, faz Bolsonaro confessar o que ele não confessou. Há, portanto, uma vítima da impostura, alguém cujo direito de imagem foi violado, alguém que pode acionar a justiça. O synthfake, ao contrário, cria do zero uma pessoa que não existe. Não há rosto roubado, não há voz furtada, não há ninguém que possa dizer isso não fui eu. O que existe do outro lado da tela é apenas o eleitor, que assiste, compartilha, comenta, vota, sem saber ou fingindo não saber, que está diante de uma ficção fabricada para mobilizá-lo politicamente. A escalada não para na fabricação de personagens. Há também o impulsionamento partidário de conteúdos negativos, prática expressamente vedada pelo Tribunal Superior Eleitoral por configurar propaganda eleitoral antecipada, e que mesmo assim segue acontecendo. A Meta, em sua biblioteca de anúncios, registra que somente entre janeiro e abril deste ano, o Partido Liberal impulsionou 18 publicações em sua conta nacional, 5 delas com ataques diretos ao presidente da República, incluindo a afirmação, falsa à luz do que o Supremo decidiu em 2021, de que Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O Partido dos Trabalhadores, no mesmo período, impulsionou 17 conteúdos, 7 deles dirigidos contra Flávio Bolsonaro ou seu pai. Casos como esses começam a chegar à Justiça Eleitoral, que já determinou em São Paulo a remoção de vídeos de parlamentar que atacava o governador Tarcísio de Freitas. E o paradoxo é gritante: enquanto se discute como rotular um avatar de A, partidos pagam para que esses ataques explícitos cheguem a milhões de eleitores meses antes do início oficial da campanha. Mas há uma terceira camada, talvez a mais insidiosa, e ela diz respeito aos próprios chatbots de inteligência artificial que milhões de brasileiros consultam todos os dias. Um levantamento da empresa brasileira Maritaca AI testou 13 modelos de inteligência artificial, entre eles o ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Llama da Meta e os modelos brasileiros Sabiá, em quase 3.000 conversas sobre temas eleitorais.
O resultado é que os modelos, em sua maioria, tomam lado. Pior, tomam lados contraditórios sobre o mesmo assunto, dependendo de com quem conversam. O Grok, quando interpelado por um usuário lulista, conclui após algumas rodadas que Lula foi o melhor presidente que Bolsonaro. Confrontado em seguida por um usuário bolsonarista, chega à conclusão exatamente oposta. Os pesquisadores chamam isso de bajulação, em mais de 90% dos temas para alguns modelos. A inteligência artificial não está informando o eleitor, está espelhando-o, devolvendo-lhe a própria convicção embrulhada num verniz de autoridade computacional. Estamos construindo um ambiente eleitoral em que tudo que o eleitor encontra na tela foi calibrado para confirmar o que ele já pensa. A Dona Maria confirma o antipetismo de quem a segue. A Yasmina sintética confirma o lulismo de quem a curte. O chatbot bajulador confirma a tese que o usuário introduziu na conversa. O algoritmo da plataforma confirma o impulsionamento pago pelo partido. Em cada camada, a tecnologia funciona como um espelho deformado, e nesse rol de espelhos, a deliberação democrática, que pressupõe encontro com a diferença, a exposição ao argumento contrário, a possibilidade real de mudar de ideia, vai se tornando uma experiência cada vez mais rara. O voto deixa de ser produto de uma escolha informada e passa a ser o desfecho previsível de uma trajetória algorítmica. Diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em março desse ano, alterações na Resolução 23.610 de 2019, por meio das resoluções 23.748 e 23.755. As novas regras proíbem deepfakes em propaganda eleitoral, obrigam a rotulagem de qualquer conteúdo gerado ou alterado por IA, vedam que algoritmos de recomendação priorizem candidatos ou partidos, institui uma janela de silêncio de 72 horas antes da votação até 24 horas depois, em que conteúdos sintéticos não podem ser publicados nem impulsionados, e no movimento jurídico ousado permitem a inversão do ônus da prova. Quem publicou o conteúdo suspeito tem que provar que ele é lícito e não o contrário. As multas vão de 5 a 30 mil reais por descumprimento, e a desinformação capaz de comprometer a integridade do pleito pode levar à cassação do mandato. O Brasil saiu na frente do mundo na regulação de inteligência artificial em eleições, e ainda assim, os deepfakes seguem proliferando, porque a regra fala em manipulação de pessoas reais e não em fabricação de personagens fictícios. A lacuna não é técnica, é conceitual. Quem responde por isso? As plataformas que monetizam o engajamento dos avatares sintéticos, as empresas de IA generativa, cujos modelos bajulam o usuário em vez de informá-lo, os partidos que impulsionam ataques sob silêncio cúmplice da pré-campanha, os criadores anônimos que se escondem atrás de uma Dona Maria que ninguém pode processar por difamação porque ela simplesmente não existe, e o Tribunal Superior Eleitoral, que precisa decidir, processo a processo, se uma personagem inventada por inteligência artificial configura ou não propaganda eleitoral irregular. Essa e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje. Tema cabeludo esse, hein, Ana? Tema Como é cabeludo, que. né, Caitlin? Porque E, há muito tempo que a gente já trata aqui em diversos episódios o fenômeno de que de uma economia movida a dados nós caminhamos para uma política movida a dados, e o que é mais preocupante, uma política em que muitas vezes as manipulações informacionais podem ser determinantes no resultado de uma eleição. Vamos lembrar, já uhum. tivemos oportunidade de comentar aqui que na primeira eleição do governo Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral já havia identificado o abuso de poder informacional por parte da chapa vencedora, inclusive conectando esse abuso de poder informacional ao abuso de poder político, mas entendeu na época que, como não havia prova do nexo causal entre a desinformação e o resultado das eleições, a chapa não deveria ser cassada. Obviamente que de lá Sim. para cá, muitas coisas mudaram, a sofisticação na manipulação, nas formas disfarçadas de propaganda eleitoral e tantas outras estratégias aumentou consideravelmente.
e estamos mais uma vez diante de um cenário em que eleições podem ser manipuladas por desinformação. Eu queria, antes da gente começar a falar exatamente sobre os fakes, né, aliás, é uma palavrinha horrorosa de você pronunciar, mas enfim, É verdade. é, eu queria só comentar sobre o TSE, né? Eu fico pensando se essas resoluções que foram aprovadas, né, se elas trazem de fato uma eficiência por conta da incapacidade real dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral dar conta da quantidade de Uhum. conteúdos, não só, né, conteúdos de desinformação, mas agora também conteúdos sintéticos, falseados, né? Então, eu antes, né, da gente entrar propriamente em questões mais relacionadas às resoluções, né, esse ponto é que me deixa um pouco de cabelo em pé, que é o fato de que, ainda que a gente tenha uma normatividade interessante do ponto de vista de regulação mesmo, né, de aplicação, né, de sanção, do ponto de vista da fiscalização, a gente ainda está anos-luz, não por uma falta de capacidade técnica dos TREs, do TSE, mas uma falta de capacidade de, hoje, sair atrás das questões que, de fato, tecnológicas, que, de fato, estão cada vez mais surpreendendo, né? Sim, Então, quem diria que a gente teria hoje uma Dona Maria fazendo propaganda contra o Lula? Isso é, também, em 2024, não era pensado, isso surgiu agora, é esse verdade. ano, do ano passado para esse ano. Isso expõe Então, a dificuldade da regulação como um todo, né? Que aqueles que estudam regulação, especialmente novas tendências, como a regulação responsiva, já estão acostumados com o fato de que hoje, em uma sociedade complexa como a nossa, dificilmente é possível uma regulação baseada em comando-controle, em que o sim, Estado impõe uma série de regras e cabe a ele fiscalizar o cumprimento dessas regras, aplicar as sanções respectivas. Isso não pode funcionar, ainda mais em um país continental como o Brasil. Daí a sim, necessidade do cumprimento também espontâneo da regra pelos usuários, pelos participantes, e, obviamente, a gente vai chegar a esse ponto. Nesse caso, é fundamental aqui o papel também das plataformas, né? Não só de sim. candidatos, partidos políticos, todos os envolvidos nisso, mas das plataformas, sob pena realmente desse regime não parar em pé, antes mesmo da gente Uhum. aqui adentrar nos aspectos positivos dessa normatização. Mas, Ana, cá entre nós, esperar um pouco de ética do processo eleitoral na atual conjuntura é difícil pra caramba. Mas, enfim. É muito difícil. Eu mencionei isso só para dizer que se esse problema já é um problema da regulação como um todo, né, se Aham, potencializa realmente quando estamos falando de uma matéria eleitoral, seja pela sensibilidade e importância da matéria, seja pelo perfil dos regulados, né? E a gente, sim, inclusive, mostrou aqui claramente o quanto uma série de regras sobre vedação de propaganda eleitoral antecipada e tantas outras já estão sendo cumpridas descaradamente na nossa frente, né? Então, exatamente. é uma missão muito delicada, a do Sim. TSE. E todo dia, mais e mais notícias de conteúdos impulsionados, de ambos os, né, lados do jogo, enfim. Mas vamos Exatamente. voltar aqui, porque eu queria falar sobre o TSE, porque às vezes eu fico com pena do TSE, porque porque justamente, né, os TREs e os TSEs, porque eles são excelentes, mas acho que a tecnologia acaba ultrapassando um pouco a capacidade técnica, e o tempo, né, de reação. Mas vamos Uhum. lá, eu queria perguntar para você uma coisa bastante singela, que é a seguinte, singela, né? Singela e importante. A gente sabe, né, que o princípio da legalidade impõe que a gente interprete de forma estrita alguns termos, principalmente quando a gente está diante de normas sancionatórias, alguns termos utilizados na lei. Sim. A resolução do TSE em nenhum momento fala nesses conteúdos sintéticos falsos, nesses fakes, né? Uhum. Fala no deepfake, Sim. ou seja, a resolução ela proíbe o uso de deepfake, conceitua, né, o deepfake como sendo uma criação sintética que vai simular uma pessoa existente, e, no entanto,
não se fala desse conteúdo sintético falseado. A gente pode, de alguma forma, compreender esse conteúdo sintético dentro de um contexto de deepfake ou dentro de algum contexto outro de regulação de propaganda eleitoral, do processo eleitoral, e que, portanto, a gente poderia trazer aí, né, a aplicação da resolução para esse tipo de situação, porque, veja, assim, quando a Uhum, gente tem um deepfake, né, pela sim. resolução do TSE, a pessoa que está sendo, na verdade, voltando um pouco atrás, né, por que que existiu essa vedação? Justamente para defender no processo eleitoral a verdade. Ou seja, era justamente para impedir que fossem veiculadas imagens de candidatos falando ou agindo de forma que Uhum, não, na verdade, não aconteceu, né? uhum, Existem casos e casos que a gente já, inclusive de áudios gravados, tipo WhatsApp, né, em que foi uhum, comprovado posteriormente que a voz era sintética, né? Era uma voz sim. parecida, na verdade, era a voz do candidato que foi alterada para dizer coisas que de fato não disse. Uhum, Ou seja, a resolução ela tem como finalidade original proteger aquela pessoa, proteger a verdade daquela pessoa. E dizer o seguinte: olha, o Lula não disse isso, o Bolsonaro não agiu assim. E uhum. quando a gente não tem esta pessoa do outro lado, acho que esse é o problema. A gente pode se recorrer da resolução? O que que você acha? Eu entendo que sim, Caitlin, porque por mais que a resolução ela procure proteger a pessoa, a identidade daquele cuja voz, a imagem, e os atributos da personalidade foram, por assim dizer, indevidamente utilizados, mas é claro que essa resolução, até por ser emanada do TSE, a sua preocupação fundamental é com a rigidez do pleito eleitoral, muito mais do que apenas com a proteção dos direitos da personalidade dos envolvidos. E, de fato, Uhum, me parece que aqui talvez a gente precise fazer uma interpretação sistemática da resolução, especialmente do artigo 9º. O artigo 9º, eu uhum, até convido os nossos ouvintes a darem uma olhada nessa resolução, isso é muito importante, uma questão de cidadania para todos nós. uhum, Mas no artigo 9º C, veja, o que que diz? É vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado uhum, ou manipulado uhum, para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Então, a gente tem aqui uma uhum, regra que é muito ampla e que diz: olha, qualquer conteúdo fabricado por inteligência artificial que possa causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral é vedado. Aí, no parágrafo primeiro, vem a preocupação específica com o deepfake. com a Aí se diz, pessoa. né? É proibido o uso para prejudicar ou favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que é o deepfake. Então, eu acho que aí a resolução ela trabalha com duas possibilidades. Se estamos falando de Uhum, deepfake, o deepfake ele é vedado por si só, porque ninguém uhum, pode utilizar direitos da personalidade alheios, portanto, imagem, voz de pessoa viva ou falecida, para atribuir a ela uma opinião política que ela não tem. Já em relação uhum, ao conteúdo sintético, é como você disse, o problema não é propriamente a identidade, mas é sim sim. o conteúdo que é gerado. Ou seja, se é um conteúdo que desinforma e que gera danos ao equilíbrio do pleito, à integridade do processo eleitoral, ao meu ver, essa preocupação está contida no artigo 9C caput, portanto, é também Uhum, vedado. Então, o problema da Dona Maria e de todos esses aí, não é que eles se apropriaram da imagem ou da voz de pessoas conhecidas para fazer propaganda eleitoral. O problema é que eles desinformaram, né? Se você, sim. obviamente, a gente lendo a resolução do TSE, se você quer criar uma pessoa sintética, um avatar, desde que identificado, desde que você cumpra, né, todos os requisitos da resolução, Uhum, para expor ou explicar fatos verídicos do processo eleitoral é uma situação.
Mas o grande problema é que a Uhum. gente tem visto essas pessoas sintéticas, esses synthfakes, sendo criados exatamente para desinformação. Então, ao meu ver, se incide sim nessa regra do artigo 9º C. A sua preocupação é legítima, mas, ao meu ver, essa situação ela está prevista e, portanto, não dá para dizer que estaríamos indo além do que está previsto na resolução. Num cenário ideal, seria bom que o TSE tivesse explicitado isso, como fez com os deepfakes? A resposta é Uhum. sim, porque aí a gente Mas não não se teria sabia, né? dúvidas, né? Provavelmente. É. Será que não se sabia que porque essa resolução é tão recente, né? Que há tanto tempo que a Essa, gente vê, né, essas essa pessoas resolução sintéticas, é. A resolução é de 2019 e mas a essa alteração é de alteração foi 2026, né? 2020, É desse exatamente, ano, 2020. né? Então, estamos É, falando aqui de uma alteração desse ano. Então, num sim, plano ideal, me parece que até para evitar esse tipo de dúvida argumento. interpretativa Aham. ou de argumento, deveria realmente ter sido previsto, já que foi dedicado um parágrafo, né, ao deepfake, Uhum, me pareceria salutar dedicar um uhum. parágrafo ao deepfake, não necessariamente com esse termo, mas, enfim, Sim. descrevendo a situação e mostrando que aqui ela está inserida dentro da preocupação do caput, né? Porque a questão Uhum, fundamental é o desequilíbrio do processo eleitoral. Mas, ao meu ver, a omissão ela não compromete a conclusão que decorre do próprio caput do artigo 9º C. Qualquer forma de utilização de inteligência artificial para a criação de pessoas ou conteúdos que levem à desinformação e desequilíbrio do pleito é considerado uma prática vedada. Não sei se você concorda comigo. ou seja, o fato de haver ali a expressão conteúdo fabricado é Isso, suficiente para que a gente pense, né, nesse conteúdo sintético de inteligência exatamente. artificial dentro desse termo, né? O Isso, manipulado seria eventualmente de imagens ou de situações já existentes, ou de próprias isso. pessoas, né? E o Quando ele fala fabricado é do zero. fabricada do zero, né? E veja que Uhum. o 9º C, no caput, ele ainda fala qualquer que seja a sua forma ou modalidade. Então, veja que Sim. aqui o TSL foi prudente, porque a gente nem sabe que novas modalidades, a cada momento, a gente está falando Pois hoje é. de uma série de cenários, e pode ser que daqui a 2, 3 semanas a gente se depare com uma nova prática, com uma nova realidade que até então era desconhecida. Então, a resolução, ao meu ver, nesse ponto, ela foi muito bem. Quando ela diz qualquer que Uhum. seja a sua forma ou modalidade, o que ela está preocupada é se é um conteúdo inverídico, qualquer que seja a modalidade, foi fabricado com a finalidade de desequilibrar o processo eleitoral, isso é prática vedada. Uhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que é uma dúvida realmente que eu tenho e que eu acho que a gente pode tentar construir junto uma solução. Que é a seguinte: a Dona Maria, né, que a gente começou o nosso episódio falando dela, eu não sei se os nossos ouvintes já tiveram a oportunidade de conhecer a Dona Maria. A Dona Maria é uma mulher negra idosa revoltadíssima, revoltada. Está sempre reclamando do governo do Lula, falando do preço das coisas e tal. Eu acompanhei algumas postagens, até porque eu fiquei curiosa pelo número de pessoas que seguem esse perfil no Impressionante. Instagram. E é muito impressionante. Mas assim, até onde eu vi, tá, gente? Eu não sei se há alguma coisa que tenha passado despercebido por mim. Uma inteligência artificial que, assim, eventualmente passa por algo que seja orgânico, natural, mas que fala um monte de bobagem. Mas nada que seja bobagem assim, do ponto de vista do meu posicionamento político, tá? Uhum, Assim, nada que seja de fato um conteúdo que possa ser considerado um conteúdo sintético, sem dúvida nenhuma, mas nada que possa ser considerado como desinformação. E aí a dúvida que eu trago é a seguinte: será que a gente pode considerar esses personagens sintéticos políticos, né, como um instrumento que deveria ser proibido? E aí é um pouco um debate que é muito louco, viu? Porque é um debate entre a livre manifestação de ideia, né, de expressão política. Qualquer um pode falar o que que quiser falar, desde que não seja num processo eleitoral manipulado
como manipulando a realidade, né? Mas, ao fim e ao cabo, a gente nesse tipo de situação da Dona Maria, a gente está com uma pessoa, muito entre aspas, né? Está falando um monte de besteira, porque ela também, muito entre aspas, tem liberdade de fazer isso, né? Então, olha que coisa louca, né? A gente está falando de um robô que fala o que quer, que não necessariamente está desvirtuando a realidade, né? Que não Assim, necessariamente, a gente não sabe ainda, né? será? A gente não. Eu tendo a achar que desvirtua, e desvirtua de Você duas acha? formas, eu acho. Eu vou aqui tentar me Ah, justificar. Em primeiro lugar, porque a Constituição, ela chancela, como não poderia deixar de ser, a liberdade de expressão, vedando o anonimato. Para mim, a sim, criação desses influencers sintéticos, eles são formas de se burlar a vedação ao anonimato. Ou seja, ao invés de eu, pessoa real, estar me expressando e me posicionando na internet, eu me utilizo de um subterfúgio, né? E aproveito, porque obviamente que existem pessoas naturais por trás sim, da claro. Maria. Assim É uma esperamos. indústria, né? Exatamente. Ou seja, você tem uma série de pessoas que muitas vezes se utilizam de um avatar como esse, como um subterfúgio para falarem as suas coisas sem as devidas responsabilidades, porque estão baseadas pelo anonimato. Eu teria mais argumentos, mas você quer falar, né? Levantei o dedinho aqui para os nossos ouvintes que não estão vendo meu dedinho levantado. Esse caso da Dona Maria, eu acho que é um caso singular, porque ainda que não seja evidenciado para todo mundo, né, enfim, para as pessoas que procuram as informações, mas tem lá a informação. Personagem fictício criado por fulano de tal, ele informa isso, né? Mas É essa anonimato. informação, será que essa informação de repente então deveria vir em cada uma das postagens? Tipo Mas disclaimer, né? Como se fosse um disclaimer de cigarro, esse produto mata, ou eu alguma acho que coisa do alguns gênero. pontos aqui, né? Eu acho que o ponto fundamental é que quando a gente fala da vedação ao anonimato, a gente quer exatamente que as pessoas assumam as consequências das suas atitudes. É claro Sem que a dúvida. própria resolução do TSE já diz que se o conteúdo é gerado por inteligência artificial, ele tem que ser identificado como tal. Nesse caso, então, da Sim. Dona Maria, você muito bem lembrou que, em princípio, esse requisito estaria atendido. Não só o Uhum. conteúdo é identificado como tal, como, além de tudo, é identificado o autor, portanto, aquele que Uhum. supostamente dá a voz da Dona Maria. Mas vejam, quantas e quantas pessoas sabem disso ou se atentam para essa, né, essa peculiaridade, né? A gente Pouquíssimas. isso, são pouquíssimas. Então, na prática, é como se ele tivesse. É feito aquele anúncio de um produto nocivo que muitas vezes as pessoas não veem, exatamente por isso continuam a consumir o assunto nocivo. É claro que já é um Uhum. avanço. Provavelmente a gente deve ter uma série de casos. Aliás, eu vi que o Brasil tem um número considerável de influencers políticos sintéticos, e uma boa parte deles Uhum. não são nem mesmo identificados como IA. Então, isso já Sim, é um problema seríssimo, né? Você descumpre sim. frontalmente a resolução do TSE e, além de tudo, pode inviabilizar a responsabilização. Mas me parece que a vedação ao anonimato, ela tem uma finalidade maior do que simplesmente viabilizar a responsabilização. Ela tem a Uhum. finalidade de assegurar a rigidez do debate democrático, a Uhum. autenticidade da esfera pública. O que não Sim, acontece, concordo. mesmo nessa hipótese da Dona Maria. Há muito tempo, então, a gente tem discutido isso, né? Que inicialmente pensamos que as plataformas digitais teriam virado as grandes praças públicas, até entendermos Uhum. que, se elas são praças públicas, elas estão se tornando cada vez mais praças públicas artificiais e manipuladas. Já falamos Uhum. aqui da teoria da internet morta, do domínio crescente de conteúdos sintéticos sobre conteúdos humanos, e quanto isso é enganoso para as pessoas de carne e osso que estão inseridas dentro desse ecossistema. Então, Uhum. para mim, o fato de estar lá o criador da Dona Maria não afasta o fato de que muitos brasileiros se identificam com aquela Dona Maria. A voz dela tem uma repercussão maior, porque é uma mulher negra de Sim. classe baixa. Então, portanto, ela dá voz, né? E ela se comunica com o público que provavelmente a pessoa natural que a criou não teria. Então, na verdade, Aham. eu continuo achando que isso
tem efeitos manipulatórios muito sérios, Sim. especialmente para uma população que não identifica facilmente isso. Problema que acontece mesmo em países desenvolvidos, países com maior com grande, né, sem problema de analfabetismo. Imagina no Brasil, um país em que a gente Sim. já viu que, né, um percentual pequeno das pessoas atendem ao nível máximo, né, Uhum. de proficiência na língua portuguesa, né, que Uhum. uma parcela considerável da população brasileira varia aí entre o analfabetismo funcional e outros graus de alfabetismo, mas que as impedem de ter uma compreensão de assuntos mais complexos. Então, ao meu ver, Caitlin, de alguma maneira a preocupação da Constituição ao vedar o anonimato, ela continua presente em casos como esse, porque Uhum. é graças a esse subterfúgio que a gente cria uma esfera pública cada vez mais artificial, onde é muito fácil manipular pessoas. Uhum. Uhum. Eu concordo com você. Eu só acho que quando você, num perfil, a gente teria que entender como fazer isso de uma forma mais explícita e assintosa, né? Quando você identifica naquele perfil que aquele perfil é do fulano de tal, do Marcos da Silva, e que o Marcos da Silva é um criador de conteúdo e que existe uma explicação sobre aquele conteúdo, isso seria suficiente? Porque eu estou lendo aqui, estou com a resolução aberta aqui, Não e o acho que seria nono B, suficiente. Não não. acho. E vou te trazer até um outro exemplo, uma discussão que aconteceu em muitas democracias ocidentais, incluindo a brasileira, que diz respeito àquela discussão sobre contribuição de pessoas jurídicas para financiamento de campanha. Sim. Um dos pontos cernes desse debate era o seguinte: pessoas jurídicas não devem participar do processo democrático, porque elas não votam. Então, quem não Sim. vota não deve participar do processo democrático e, ao participar, inclusive pode subverter. Dona Maria não existe. Dona Maria não tem Aham. CPF, Dona Maria não vota. Então, você admitir que um avatar como esse, que não é pessoa, que muito menos não é cidadão, que não vai votar, possa participar da esfera pública e do debate político nessa extensão, com esse número de servidores, de seguidores, perdão, com essa capacidade de influência e de manipulação, eu acho que é algo muito nefasto realmente para o ambiente. Por isso que eu chego a me perguntar se a própria existência desses influenciadores eleitorais sintéticos não deveria ser banida. Porque, ao meu ver, não é saudável que eles participem e não há qualquer direito dessas pessoas, porque se é o Marcos da Silva, ele tem direito de se posicionar como cidadão e ele que o faça, dando as caras dele. Mas se utilizar de um Uhum. avatar para isso, e veja, Caitlin, é como se a pessoa tivesse, inclusive, ampliando a sua esfera de influência, quase com uma concorrência desleal. Enquanto cidadãos comuns, para participar do debate público, tem que colocar a sua cara, né? Uhum. Assumir, né? Enfim, se eu sou mulher, quais são as minhas características, quais são os meus posicionamentos. Várias pessoas, inclusive, conseguem, por meio dessa técnica, amplificar a sua influência na esfera pública. Um sujeito como esse Uhum. pode ter diferentes avatares, então, dependendo do dinheiro que eu tenha ou do quanto eu estou disposto a investir, eu consigo manipular e influenciar desproporcionalmente o pleito eleitoral. Esse argumento, ao meu ver, ele converge muito com o argumento das pessoas jurídicas. Quer dizer, olha, isso corrompe um Uhum. pouco a ideia, né? Uma cabeça, um voto. Se a gente tem um cidadão que, por meio de subterfúgios como esses avatares, consegue influenciar uma série de eleitores, veja, ele acaba tendo um peso proporcional na democracia que é muito maior do que o peso dos outros cidadãos. E, ao meu ver, ele está se utilizando, sim, de subterfúgios e uma série de estratégias ilícitas. Então, na verdade, ele representa duas cabeças, ele Ou e a Dona mais, né? Maria, ou É, mais, né? A gente ou não mais, sabe, né? não sabe. Na verdade, do ponto de vista político, o autor, a Dona Maria tem uma importância infinitamente maior do que a dele, né? E Sim, numa sem eleição dúvida, apertada, esse tipo de estratégia pode ser decisiva. Né? E veja a sem minha dúvida. preocupação, né? Quer dizer, se uma democracia pressupõe um debate honesto entre pessoas honestas, pessoas que estão dispostas a assumir as suas ideias e as devidas responsabilidades,
Eu não estou nem entrando aqui na discussão que a gente já viu de polarização, que tudo isso é Sim, utilizado para reforçar viés de confirmação e etc. Mas é de mostrar que daqui a pouco a competição eleitoral pode virar uma estratégia. Bom, quem tem mais avatar e mais dinheiro para investir em é quem vai synthfake é influenciar quem vai mais. ganhar a eleição. E pouco importa a qualidade das ideias, as propostas. E isso é algo que, para mim, é muito difícil de ser compreendido e aceitar como normal. Quer dizer, se as nossas Uhum. democracias hoje já estão sob risco por diferentes razões, normalizar esse tipo de procedimento, para mim, é tipo assim, é a pá de cal. É realmente a gente chegar à conclusão que daqui a pouco o nosso debate político e as eleições vão ser definidas por Dona Maria e uma série de outros syndicates como esse. Ó, você quase me convenceu. Tô brincando. Você me convenceu. Então, tem uma questão que eu ainda fico. Eu concordo plenamente com você, Ana, mas tem uma questão que eu ainda fico sendo absolutamente legalista aqui, tá? Legalista abaixo da Constituição. Do ponto de vista do argumento constitucional, não tem nem como discutir, você está coberto de razão. Do ponto de vista da resolução, estritamente, que essa construção que você acabou de fazer é uma construção de argumentação super válida, mas será que ela é uma argumentação eficiente do ponto de vista da rapidez do processo eleitoral, de você impugnar, retirar do ar um avatar, enfim? Mas por que que eu estou falando isso? Porque o próprio artigo 9C, ele diz que é proibida a utilização, né, de conteúdo fabricado para, para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com o potencial para causar danos. Então, a gente, veja se eu estou interpretando corretamente seu posicionamento. A gente tiraria a ideia da desinformação. Então, tanto faz se o fato é notoriamente inverídico, ou se ele é desinformação, o que quer que seja, mas ele é descontextualizado. Então, esse conteúdo sintético descontextualizado tem o potencial para causar um dano, né, em relação à integridade do processo eleitoral e, portanto, ele é proibido. E, portanto, nada de influenciador digital, de avatarzinho, de eleição. É, É isso? sim e Saindo não. da Sim Constituição, e entrando não. na resolução. Vamos então dar alguns passos atrás, né? Eu mesma reconheço que em relação aos, que há uma diferença entre essas questões, Sim, até porque a resolução não aborda diretamente o sim, problema dos deepfakes, né? Então, a gente está partindo da premissa de que se é deepfake, é ilícito por si só, porque ninguém pode se utilizar de imagem, voz ou atributos de personalidade alheia, pouco importa o conteúdo. E que, sim, certo. né, se a gente fosse seguir uma espécie de literalidade da norma, né, a gente poderia chegar à conclusão que os synthfakes, eles não seriam ilícitos por si só, mas seriam ilícitos não somente na medida em que teriam o potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito. A grande questão, então aí, Descontextualizado. Quer dizer, a exato, gente pensar no descontextualizado como sendo algo sim, inerente a esses avatares, isso. deepfakes. E aí a gente tem duas interpretações. A primeira interpretação, que ao meu ver é uma consequência clara do 9C. Se o Fake ele fala em desinformação ou conteúdos que desequilibrem o pleito, ele já entrou aqui. A questão mais Uhum, complexa é o exemplo como você deu da Dona Maria. Vamos imaginar que exista um fake, mas que não necessariamente esteja propagando desinformação, que não sim, necessariamente esteja propagando conteúdos que são claramente ilícitos. Será que a mera existência dele seria ilícita é por si isso. só e estaria cobertada, por exemplo, o 9C? Eu acho que o 9C não é claro nessa conclusão. Por isso que eu fiz uma espécie de devaneio aqui, né? Eu não vou dizer devaneio, mas talvez uma construção Argumento, interpretativa. argumento constitucional absolutamente válido. Trazendo a discussão da Constituição, quando ela fala da vedação do anonimato, que isso tem que ser entendido, Uhum, claro, à luz das atuais circunstâncias, né? De uma política movida a dados e dos pressupostos da democracia. Eu sei que esse é um tema difícil, eu quero, inclusive, refletir melhor sobre ele, não estou aqui dando nenhuma conclusão pronta,
mas eu procurei aqui adiantar alguns argumentos que poderiam realmente levar à conclusão de que a mera existência desses influenciadores sintéticos pode causar dano ao equilíbrio do pleito, à integridade do processo eleitoral, porque você Uhum, reforça uma esfera pública artificial que é feita para manipular pessoas, né. Você uhum, desbalanceia a participação proporcional de cidadãos que se utilizam desse tipo de recurso, que acabam uhum. tendo muito mais voz e muito mais representatividade do que a do cidadão normal. Esse é um ponto em relação ao qual eu acho que devemos refletir. Não é uma conclusão definitiva da minha parte, que fique bem entendido, mas eu acho que é uma questão Sim, muito claro. séria e eu tendo a achar que nós temos fundamentos constitucionais, sim, para entender que a mera existência dessas Donas Marias da vida aí seria, sim, algo que desequilibra indevidamente o processo eleitoral. É, concordo com você, mas eu acho que a gente ainda consegue uma interpretação extensiva do artigo 9º C, falando justamente da descontextualização como sendo o elemento fundamental aí, a É, pedra, né, do conteúdo sintético. exatamente. É, mas outra questão, né, que eu acho que é importante, né, que supondo que não exista até outubro nenhum tipo de decisão do TSE a respeito dos conteúdos sintéticos, dos avatares, né, dos synthfakes, Uhum, né? A, a, a informação, o dever de informar, tanto, bom, dos candidatos nem se fala, né, mas de terceiros, né? O dever de informar sobre a peça de comunicação, né? Por exemplo, por meio de marca d'água. uhum. Você acha que isso de alguma forma isentaria uma responsabilidade do candidato ou do influenciador político, digital político? Ou seja, se fosse possível colocar uma marca d'água na Dona Maria ou no seu Zé para dizer, olha, gente, isso aqui é IA. Isso de alguma forma isentaria a responsabilidade daquele sujeito? Ele está dizendo que é inteligência artificial. Uhum, Ele está deixando claro, ele está informando. tá. Ele tem o dever de informar. Ele Na tem o dever verdade, de não, né? informar, sim. Não, Sim, mas não isenta. Mas, assim, eu só queria antes retomar um ponto que você falou que é super importante, que é a questão da descontextualização, né? Porque, de fato, tá. quando a gente vai para o 9C Caput, ele fala de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. A grande questão é, há contexto quando a gente está falando de um avatar sintético, né? Então, dependendo É da isso. forma como a gente utilize isso, e me parece que aqui a gente teria que fazer uma interpretação à luz da Constituição, das preocupações com esfera pública legítima, com um processo Sim. democrático e representativo, e etc. Eu acho que a gente teria realmente razões para isso. E sobre agora a questão mais específica, Keitran, eu acho que o dever de informar é uma obrigação de transparência, é um dever Para básico qualquer um. para qualquer um, né? Mas, Uhum. obviamente, que isso não leva a nenhum tipo de isenção de responsabilidade, porque a depender do conteúdo, o problema aí não vai ser a da transparência, vai ser da desinformação em si, ou desse Sim. conteúdo descontextualizado a que se refere o artigo 9º C. Então, me parece Uhum. que candidatos, partidos e terceiros precisam ficar muito atentos, né? Quer dizer, precisam sim fazer essa identificação, mas isso não é suficiente. A resolução do Uhum. TSL é baseada no cumprimento de vários deveres simultâneos, que incidem Sim. concomitantemente, então que precisam ser atendidos no seu conjunto. Uhum. Ou seja, rotular o conteúdo gerado por IA, a tal da janela de silêncio, né, de 72 horas antes, 24 horas depois da votação, ou seja, não poder, né, utilizar esses conteúdos antes e depois, a Uhum. proibição da recomendação algorítmica de candidaturas. Isso eu tô pagando para ver, tá? Uma Redação coisa de sobre a qual a gente tem recomendação que falar, a questão da bajulação, né, que também é um dos é isso. tópicos aqui do nosso. Mas sim, esse é um ponto muito importante e me parece que o TSE, inclusive por uma decisão recente, eu não sei se você viu, que dizia respeito a um recurso do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão,
que manteve uma multa de R$ 15.000 por um uso de deepfake na campanha eleitoral de 2024, portanto, até mesmo antes dessas mudanças de regras. Dessa resolução. Aham. Exatamente. E a condenação resultava de uma publicação de vídeo em redes sociais com imagens de figuras como Barack Obama, né, Taylor Swift, Tom Uhum. Cruise, Cristiano Ronaldo, né, que obviamente faziam declarações produzidas com inteligência artificial, simulando um apoio a essa candidatura. E um ponto que eu achei muito importante foi que o TSE, algo que, né, para um cidadão com o mínimo de juízo, poderia até parecer É, caricato, né? Enfim, sim, pouco improvável, né, que um cidadão sim, brasileiro com essas características conseguisse, né, sim. congregar tantos famosos, né, de diferentes Em áreas em torno de uma candidatura de torno prefeitura, né? de uma candidatura de prefeitura. Mas eu achei muito interessante que o TSE entendeu, nesse caso, que a adulteração de conteúdo digital com finalidade eleitoral é suficiente para caracterizar o ilícito, independentemente da comprovação do potencial para induzir o eleitor em erro. Eu acho esse um dado fundamental. A gente tem discutido muito aqui, né, Excelente, a questão do nexo excelente. causal, porque, Caitlin, se a gente exigir comprovação de nexo causal, comprove Ah, não, que já era, já era, a gente não vai já conseguir era. fazer isso, como não conseguiu já na chapa Bolsonaro-Mourão lá atrás, né? E a gente Já era. criticou essa decisão do TSE exatamente por impor um nexo causal, uma prova de nexo causal, que é impossível. E lembrando É, que infrações à democracia devem ser consideradas infrações de perigo e não de dano. Colocar em risco a democracia já é uma conduta suficientemente grave, sim, né? Você não precisa comprovar o dano. Dito isso, nem sempre, aliás, provavelmente nunca você conseguirá comprovar esse nexo causal. Os processos e nunca. decisórios dos eleitores são, obviamente, muito complexos. E teríamos É, que fazer isso para comprovar quantos eleitores, né? Faríamos isso por amostra. Enfim, é uma coisa inviável, completamente inviável, e obviamente que a responsabilização dos agentes não pode depender desse tipo de prova. eu acho que a gente tem que pensar eventualmente num novo tipo de responsabilidade, que é na verdade, uma presunção de Ah, responsabilidade por conta do perigo, entendeu? exatamente. Não é nem uma presunção de causalidade, é uma presunção de responsabilidade. O É sujeito, a gente isso. tem uma norma, Perigo, tem uma concordo. resolução, A né? infração é colocar em perigo a democracia e não causar dano à democracia, né? Colocar em perigo o processo eleitoral, colocar em perigo a Exatamente. democracia, ou seja, o simples ato de tornar, né, de trazer um risco, se esse risco vai ou Uhum. não se concretizar no dano, É a outra gente história. presume a responsabilidade. E olha como a resolução do TSE foi sábia nesse ponto, porque no 9C, esse artigo que a gente tanto falou Tá ao longo adorando. desse episódio, né? É o queridinho aqui, o 9C, ele tem muito mais coisas boas do que eventualmente problemas. Ele diz, ao falar desses conteúdos inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. É o potencial. Ele não precisa ter causado danos e desequilíbrio. É Basta que ele isso, possa. E, de fato, me parece que aqui a gente tem a chave para conseguir resolver esse tipo de problema de uma forma coerente e eficaz. é isso. A gente está falando especificamente da responsabilidade do sujeito que produziu e disponibilizou o conteúdo. Exatamente. Esse sujeito pôs em risco. Mas o provedor de aplicação, o Exato. site, o Instagram da Dona Maria, Responde também, né? Responde também, responde? porque a gente viu que a Responde. resolução ela tem essa grande preocupação, né? O 9D é um artigo que fala aqui dos inúmeros deveres dos provedores de aplicação de internet, que vão desde a elaboração e aplicação de termos de uso, implementação de instrumentos eficazes de notificação e canais de denúncia, planejamento e execução de ações corretivas e preventivas, ou seja, acabou aquele tempo em que o provedor dizia: não, eu não sabia, eu não fui notificado Comigo não tá? judicialmente ou extrajudicialmente, não. Aqui não estamos falando nem apenas de um mero dever de cuidado, é um dever de cuidado com estándares muito altos e que estão Uhum. disciplinados aqui também na resolução.
Uhum. Inclusive quando se trata de questões relacionadas a impulsionamento de conteúdo que se sabe ou deveria se saber como sendo inverídico, notoriamente inverídico ou descontextualizado. Então, quer Exatamente. dizer, realmente é um dever de cuidado que é super qualificado, não é um dever de cuidado, né? É Uhum, um mero dever de cuidado, mas é um dever de cuidado super qualificado. exatamente. Agora, o nono fala da responsabilidade civil e administrativa dos provedores de aplicação. E aí a gente está falando especificamente das redes sociais, que é onde se Sim. dissemina esse tipo de conteúdo, né? Uhum, E aí, também se fala, né, em risco, mais uma vez, né? Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis, uhum, solidariamente. civil, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas Exatamente. durante o período eleitoral, em caso de risco Uhum, de condutas, informações e atos antidemocráticos, é o que a gente está vendo, uhum, divulgação, compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, grave ameaça, violência às pessoas, servidores da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, uhum. discurso de ódio, divulgação ou compartilhamento de conteúdo sintético gerado ou modificado por inteligência artificial ou por tecnologia equivalente em desacordo com as regras de rotulagem, etc, etc. Ou Então, incidente veja, nas vedações previstas, né? Exatamente aquelas que a gente já exatamente. colocou aqui. E uma coisa que é muito interessante, né? Que tem o inciso sexto, que fala das publicações que reproduzem no todo ou em parte conteúdo idêntico ou substancialmente equivalente àquele que já tenha sido objeto de ordem de indisponibilização pela Justiça Eleitoral. Ou seja, os Sim, provedores vão ter que acompanhar a jurisprudência eleitoral, né? é Inclusive isso. para saberem que se um determinado conteúdo já foi considerado ilícito, ele não pode ser repostado, sob pena realmente de inviabilizar esse processo de controle, Sim, sim. não E é? aí eu acho que tem questões relacionadas à sanção, às sanções que são importantes, né, de serem Com consideradas. certeza. E eu ainda achei Mas veja, interessante, Caitlin, no artigo diga. 9d, que o parágrafo quarto ele diz, né, que as providências mencionadas nos parágrafos anteriores decorrem da função social e do dever de cuidado dos provedores de aplicação. Ou seja, você sabe que eu gosto desses temas, tanto de um Eu como ia do falar outro, isso agora, eu ia né? falar isso Fiquei agora, muito Ana, feliz. podia Não ter, fui eu que redigi, mas eu teria podia fazer, redigido. queremos um artigo, a função social dos provedores de aplicação no pleito No eleitoral. pleito Pronto. eleitoral, né? É, É, enfim, é vamos, verdade. não vamos falar só de crianças e adolescentes, né? Não, de forma Aqui também é alguma, né? importante. Com certeza. É Mas isso. essa questão, eu acho que essa questão da responsabilidade dos provedores é justamente, né, a gente está diante de uma mudança de perspectiva. Se antes a gente tinha, como você bem colocou, né, uma postura absolutamente omissa das plataformas, no sentido de simplesmente, né, enfim, desconsiderar a intervenção, né, no discurso, hoje acabou essa história, né? Acabou não só no pleito eleitoral, que existe a obrigação do provedor de acompanhar, isso é importante, né? Então você tem uma responsabilidade que é proativa, os provedores são obrigados, né, a acompanhar. Como a gente também tem, eu queria só fazer esse pequeno comentário que não tem a ver com o pleito eleitoral, mas no processo eleitoral, mas tem a ver com o contexto que a gente está vivendo hoje. Essa semana, dia 20, foram promulgados dois decretos pelo presidente Lula. Um dos decretos tratou que é o 12.975. Ele modificou o decreto 8771, que é o decreto que regulamenta o marco civil da internet, para fazer constar desse decreto o entendimento que o STF tomou no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, eu Uhum, estou me referindo a isso porque, dentro de um contexto maior, a gente está identificando que existe uma necessidade de uma regulação da postura, da conduta, da atividade desses provedores, dessas grandes plataformas, no sentido de cumprir determinados deveres, e esses deveres de cuidado, você já muito bem
escreveu sobre eles, né? Mas isso acaba reforçando também, apesar de serem esferas diferentes, mas acaba reforçando também a relevância, né, a importância dessa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Chega do provedor de aplicação simplesmente lavar as mãos e dizer não me meto nisso, é o Exatamente. usuário que colocou, pronto, acabou. Não, agora ele é responsável. Muito bem lembrado, Caitlin. A gente conversava antes do episódio até dos decretos, né, recentes que procuraram regulamentar essa discussão, ou seja, o que a gente está vendo é uma série de iniciativas conjuntas do ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de reforçar a responsabilização desses provedores, o que, se já é importante em praticamente todas as searas, com maior relevância acontece na esfera eleitoral, porque aqui a gente está diante realmente da discussão democrática, De um né? risco à democracia. Agora, Exatamente. precisamos, já estamos aqui perto de uma hora de bate-papo, precisamos falar, mesmo que seja muito rapidamente, sobre a questão da IA bajuladora. Aqui não é É, fake, aqui é simplesmente, né, voltar àquela nossa discussão de que as pessoas hoje estão vendo nos sistemas de inteligência artificial generativa amigos, parceiros, conselheiros, terapeutas, né? E o papel deles numa eleição é muito grande. E a gente tem visto que total. eles, por uma série de razões, eles simplesmente reforçam os vieses de confirmação. O que já é Sim, complicado por si só, mas é mais complicado ainda diante também de instruções do TSE, no sentido de que eles não podem se posicionar politicamente. E sim. isso tem acontecido né, isso tem sido descumprido, porque de fato ocorre esse posicionamento político e, de certa forma, para reforçar os viés de confirmação. Ou seja, a gente está vendo que essas próximas eleições, elas não Vão vão pegar ser fogo. fáceis, né? Esse comportamento bajulador, ele existe, enfim, por uma questão bastante óbvia, né? Porque o sistema de inteligência artificial, ele entrega para o usuário aquilo que o usuário qualifica como sendo a resposta mais adequada. É isso. Então, uma boa IA é a boa, ou seja, a interpretação do que seria uma boa IA não é uma IA que vai bater um papo com você e trazer argumentos. Você pode até programar a IA para bater papo com você de forma argumentativa, mas, via de regra, as pessoas que usam inteligência artificial, principalmente a generativa, né, os chatbots, enfim, o que elas estão buscando é a confirmação e o que a IA está entregando é exatamente isso. É isso. Ela foi formada para isso, Ana, para É, entregar de forma rápida e eficaz aquilo que alguém quer ouvir. exatamente. Então, olha, pólvora encontrando gasolina, encontrando um fósforo aceso, né? Porque a partir do momento que você, num processo eleitoral, você tem uma IA que atua de uma forma ou de outra, né? Influenciando determinados, na verdade, né? Confirmando determinados viés ou influenciando politicamente, a gente vai ter uma violação aí A gente vai ter da uma resolução. sem dúvida nenhuma. E há vários outros assuntos, infelizmente a gente está aqui já com o nosso tempo esgotado, mas aqui fazendo uma Que pena. propagandinha, eu escrevi recentemente uma coluninha do Jota, especificamente sobre esse assunto, da IA bajuladora nas eleições. Então, se alguém quiser aprofundar um pouco mais esse tipo de reflexão, é só dar uma olhadinha lá, já que aqui a gente não vai ter tanto tempo para fazer isso, né? Então, eu, como pessoa isenta, posso dizer para todos os nossos ouvintes que vocês devem ler a coluna da professora Ana Frazão no Jota, que cada semana tem uma novidade nova, debates importantíssimos, e esse, sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil para a compreensão do que a gente está conversando nesse episódio de hoje. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Até a próxima. Até a próxima. Mais 2 horas a gente ficava